Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 45. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. A nossa iniciativa, a nossa intenção com essa iniciativa é contribuir com você com a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos, ok? Eu espero que a gente consiga, que Deus nos abençoe nessa jornada. Bom, como sempre, nós iniciamos fazendo a leitura do texto, né? E hoje é Atos 17, nós veremos do verso 1 até o 34, que começa assim. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, e explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e de outros a fiança estipulada e os soltaram. Bom, vamos lá, né? Só lembrando que no final do capítulo 16, nós vimos que Paulo, Silas e Timóteo saíram, né, da cidade de Filipos e deixaram Lucas lá. Então Lucas ficou na cidade de Filipos e eles seguiram em direção a essas cidades, né? Anfípolis e Apolônia. Então é uma rota, é uma via militar conhecida como Via Agnátia, né? Que era cerca de 160 quilômetros desde Filipos até a cidade que eles chegaram, né? Até a Tessalônica. Então foram 160 quilômetros. Lucas já não estava com eles, então por isso a gente talvez não veja tantos detalhes, né, de como foi esse percurso, esse trajeto na viagem. Essa estrada ligava Roma até o Oriente. Segundo o Moody, o fato deles terem passado por Anfípolis, né, e Apolônia indica que Paulo estava seguindo um plano definido de introduzir o evangelho em cidades estratégicas. Ele não queria apenas pregar o evangelho onde quer que se encontrasse um auditório. Antes, ele foi um estadista missionário com um programa de organizar igrejas nos centros-chave, dos quais as terras circunvizinhas poderiam ser evangelizadas. Então, o que o Moody está trazendo para a gente aqui, que a escolha desse trajeto diz algo para nós. Está dizendo que Paulo tinha um plano estratégico de plantação e organização de igrejas, para que essas igrejas alcançassem outras igrejas ao redor, ok? Então por isso é interessante a gente pegar o nome, pegar esse trajeto e ver que Paulo estava, então, e aprender, né, que Paulo estava, então, tinha uma intenção por trás disso. Bom, passaram por Anfípolis, né, e Apolônia e chegaram então em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade portuária do Mar Egeu, e por isso movimentado centro comercial, tá? Era a capital e maior cidade da Macedônia na época. Diferente de Filipos, ela possuía uma sinagoga judaica. Lembra-se que você precisaria lá de 10 famílias, né, 10 homens para poder se estabelecer uma sinagoga judaica, e não encontraram isso em Filipos, pelo contrário, encontraram algumas mulheres na beira do rio, um lugar onde eles tinham procurado para poder orar, né? Não encontrando essa sinagoga, foram para esse lugar, na entrada da cidade. Agora, já em Tessalônica, é diferente. Em Tessalônica, eles encontram uma sinagoga. Não diz que eram mais de uma, mas era pelo menos uma, né? Ou seja,
um grupo de judeus tinha em Tessalônica. Não parece ser um grupo pequeno, porque parte deles se converteu e parte se revolta, né, e vai atrás de Paulo, de Silas e de Timóteo. Então, tem uma passagem também que a gente consegue observar aí, que é 1 Tessalônica 1:8, 1 Tessalonicenses 1:8. Bom, 1 Tessalonicenses 1:8, né, a carta que Paulo escreveu depois para essa igreja que ficou estabelecida nesse lugar, diz assim, lá no verso 8, parte do verso 8, né? Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Por meio desse verso, nós podemos concluir que o plano de Paulo, ao escolher estrategicamente a cidade de Tessalônica, foi bem sucedido. Então aí nós temos nós vimos o comentário de Moody, né, apontando para essa rota como uma rota estratégica, escolhida não ao acaso, mas segundo a estratégia de Paulo e do grupo. Agora nós vemos que essa estratégia deu certo, que essa igreja estabelecida na Tessalônica, na cidade de Tessalônica, apesar das suas dificuldades no início, conseguiu aí dar frutos, né, e alcançar uma região maior, ok? Bom, como de costume, eles se reuniram, foram 3 vezes, né, na sinagoga e tal, explicando e provando, era isso que Paulo fazia lá com o pessoal. Então, Paulo e seus companheiros seguiram a mesma estratégia missionária, estiveram por 3 sábados consecutivos nas sinagogas judaicas, aproveitando as oportunidades para poder mostrar que Jesus é o Messias, é o esperado Messias. Então, o texto afirma que ele explicava, né? Esse explicava era expunha, e o expor seria explicar detalhadamente ali, verso por verso, explicar por meio das próprias escrituras, e provar por meio das próprias escrituras, em comparação de um texto com o outro, né? Que Jesus Cristo era o esperado Messias. O resultado desse trabalho foi a conversão de alguns judeus, alguns gregos e muitas mulheres que tinham recursos, né? Então tinha aí uma facilidade, nós vamos observar, né, que o texto vai falar por várias vezes, né? A gente vai ver Lucas dizer, falando sobre mulheres, e aí nesses casos, mulheres de posse. Por que ele menciona, por que são essas mulheres de posse? Porque eram mulheres de gentios, né? Então, como a fé judaica exigia a circuncisão do homem, a mulher tinha maior facilidade para aceitar a fé. Então, possivelmente por isso, essas mulheres de posses eram mulheres de homens que talvez também fossem piedosos, mas que tinham algumas limitações para participar ativamente da fé judaica, ainda que na sinagoga. Então, nós temos esse grande número de mulheres, um pequeno número de gregos e um pequeno número aí de judeus, ok? O sucesso do seu ministério despertou mais uma vez o ciúme da liderança judaica, que usou da mesma artimanha dos anteriores. Então, isso vai se repetindo, né? Onde eles chegam, né? Em muitos lugares onde eles chegam e vão às sinagogas, eles despertam esse zelo do pessoal. E esse zelo está muitas vezes associado a uma estratégia onde eles usam de má fé mesmo para poder capturar e jogar sobre eles, onde não é um problema a questão religiosa, eles jogam a questão política, né? Então usam de má fé, contratam pessoas, se juntam a pessoas, criam um burburinho, criam um problema, acusam os missionários e jogam sobre eles esse crime político, ok? Então isso vai se repetindo, né? Se envolvendo com pessoas de má índole para acusar e condenar os missionários. E aí qual foi a acusação? Qual foi a desculpa? O que eles disseram? Eles estão dizendo aí que existe um outro rei. Ao que parece, a fama dos missionários já havia se espalhado. Então, homens têm causado alvoroço em todo o mundo. Então, é isso que eles já chegam dizendo. Vocês ouviram falar? Esses homens estão causando alvoroço por aí. Chegaram aqui. E Jason, né? Talvez alguém possa pronunciar esse nome como Jason. Eu prefiro uma forma mais
aportuguesada desse nome, né? Já que não tem a sua origem do inglês. Então, Jason certamente era um judeu que acolheu o grupo em sua casa. Foi preso juntamente com alguns outros em lugar dos missionários, que provavelmente se anteciparam e se protegeram com a ajuda dos irmãos. Talvez até o próprio Jason já estava nesse grupo que se antecipou, né? Eles estavam na casa dele, falou, ó, leva, porque a coisa vai ficar feia. E ficou lá, ele e alguns foram presos. A acusação de um novo rei seria a única aceita, né, no caso, para uma nação forte por parte das autoridades, uma ação forte por parte das autoridades. Li errado aqui. Então, como eu disse, né, a questão religiosa ali não seria o problema. Nem em Jerusalém, como estava dominado por Roma, seria uma questão deles. Então, qual era a acusação? Tinha que ser uma acusação de cunho político. Então, essa foi a acusação deles. Apesar de que, né, Paulo ele não usava comumente um termo rei para Jesus, justamente para poder evitar esses embates políticos. Antes, né, ele usava senhor, que tinha conotação religiosa, o que condiz com a acusação maldosa típica dos seus adversários. Ok? Então esse foi o cenário aqui que nós vimos, né? Fechamos ele e tal. Essa foi a passada pela Tessalônica. E agora nós vamos ver essa saída da Tessalônica. No capítulo todo, 17, nós vamos ver 3 desses momentos, né? Tessalônica, agora em Bereia e depois em Atenas. Então agora nós veremos a parte em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Bom, então agora nós vimos, né, a saída de Tessalônica, como foi. Então Paulo, Silas e certamente Timóteo, a gente não sabe se Timóteo estava, mas que alguns defendem que ele provavelmente tenha ficado, porque depois ele vai retornar e tal, para poder ficar ali cuidando dessa igreja. Então, alguns creem nisso, mas o texto não afirma, então é uma hipótese, né? Então Paulo, Silas lá e certamente Timóteo deixam Tessalônica à noite e partem para Bereia, cerca de quase 90 quilômetros. A saída à noite é uma saída escondida, né? Em Bereia eles vão à sinagoga, como de costume, né, que eles fazem. Porém, os bereanos foram mais abertos e interessados em ouvir sobre o que Paulo e seus amigos tinham a compartilhar. E aí é exatamente por esse motivo, né, eles foram tidos por mais nobres, por conta do seu interesse em aprender. Lucas afirma que examinavam cuidadosamente as Escrituras todos os dias e que o resultado disso, talvez em um processo um pouco mais lento que nos outros lugares, foi a conversão de muitos judeus, gregos e mulheres, como nós vimos de novo, mulheres ricas, né? Então essa foi a chegada entre os bereanos. É uma chegada bem conhecida, né? É muito comum ouvir falar sobre os bereanos, né? Principalmente sobre aqueles que não simplesmente escutam uma pregação ou uma explicação e se contentam, mas que procuram uma boa explicação e procuram confirmar se aquilo é de fato verdade, se as escrituras ensinam o que realmente aquele pregador está ensinando. Aí o pessoal de Tessalônica ouviu, os judeus de Tessalônica ouviram e foram lá, né? Agitando e alvoroçando as multidões. Quando a notícia de que o grupo estava em Bereia chegou a Tessalônica, os judeus foram lá agitando
e provocando as multidões. Uma vez mais, Paulo foi tirado de lá rapidamente. Só que dessa vez, Timóteo e Silas ficaram para encontrá-lo posteriormente em Atenas. Ao que o texto indica, né, a colheita em Bereia foi grande. E Silas, juntamente com Timóteo, podem ter ficado para poder cuidar dos novos convertidos. Então esse é um dos motivos, né, para que a gente creia que Silas e Timóteo tenham ficado em Bereia. Né? O processo em Bereia foi um processo um pouco diferente dos outros. Geralmente nos outros eles pregavam e as pessoas convertiam, né? E geralmente um grupo menor. Em Bereia o processo foi mais lento. Eles ouviram, tiveram interesse, foram para as escrituras, aprenderam e se converteram em grande número, né? E aí isso exigiu uma demanda de Silas e Timóteo para poder ficar consolidando esses novos crentes. Até porque o pessoal veio atrás de Paulo, que era o porta-voz, né? Veio de Tessalônica atrás de Paulo, que era o porta-voz dentre eles, e causa aí essa fuga, né, rápida de Paulo, mais uma vez, que agora vai, ao que parece, contra seus planos para Atenas, né? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, na Ágora, né? Todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, né, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Bom, então agora nós já passamos por Tessalônica, por Bereia, e agora nós chegamos em Atenas, né, com Paulo. Onde era Atenas? O que era Atenas? O que representava Atenas? Então, você já deve ter ouvido falar, né, talvez visto até desenhos e tal. Né? A Atenas era a capital intelectual do mundo antigo, era a capital da filosofia.
do pensamento, né? É um cenário presente na vida de muitos famosos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, o próprio Epicuro e Zeno, que nós vamos ver aí, né? Então, ao que parece, a cidade não estava na rota missionária de Paulo, como estava no caso de Tessalônica, mas ao andar pela cidade ele se compadeceu dela em favor da espantosa idolatria. Segundo o comentário Bacon, ele diz o seguinte: parece que Silas e Timóteo se juntaram a Paulo em Atenas e que o apóstolo enviou Timóteo de volta a Tessalônica, né? Por isso aquela justificativa que eu dei aquela hora de possivelmente, né, alguns acreditarem que Timóteo ficou em Tessalônica, enquanto somente Paulo e Silas foram para Bereia. E Silas regressou para Filipos, né, a cidade lá anterior onde Lucas tinha ficado, ou para Bereia. Na ocasião em que novamente se juntaram a Paulo, ele estava em Corinto. Então Paulo já tinha saído dali, nós vamos ver isso no próximo capítulo, que é o 18, no verso 5, quando eles se encontram com Paulo, ok? Foi lá que o apóstolo escreveu as duas epístolas aos Tessalonicenses. Então tá, nós vimos aí esse cenário, né? Por que Paulo está sozinho? Eles provavelmente se encontraram com Paulo ali, mas nesse momento Paulo está sozinho. Paulo está nesse lugar que é o centro do pensamento filosófico, né, da raiz do pensamento de toda a humanidade naquela época, todo o mundo conhecido naquela época. Então até hoje, né, nós vivemos, a nossa sociedade composta pelas ideias, foi formada a partir das ideias de homens dessa região de Atenas. Então é um lugar de muitos pensamentos, de muitas mentes pensantes e de muitas crenças, ok? Paulo está ali no meio. Ele vai, conversa com judeus, conversa com gentios que temiam a Deus, ou seja, frequentavam as sinagogas, e ele também conversa com outros filósofos, com todo tipo de pessoa lá no ágora, né, na praça, onde discutiam, onde conversavam, se encontravam. E lá ele encontra então com epicureus e estoicos. Então, quem são esses epicureus e quem são esses estoicos, né? São filósofos. Os epicureus, lá seguiam as ideias de Epicuro, né? Defendiam a ideia de que a vida deveria ser vivida com prazer, feliz e tranquila, enquanto evitando dor e medo, né? Criam que os deuses existiam, mas não tinham interesse no bem-estar dos homens. Então eu até peço licença se houver qualquer dificuldade na interpretação, porque isso fui eu mesmo que montei, tá? Então não copiei de lugar nenhum, mas se você tiver interesse maior em saber um pouquinho a respeito dos epicureus, dos estoicos, você pode até procurando no Google, você consegue encontrar alguma coisa, ok? Já os estoicos, né, que seguiam as ideias de Zeno, eles criam que Deus era a alma do mundo, ou seja, uma ideia panteísta, né, de que Deus está em tudo, ok? Habitando em todas as coisas, e que a vida feliz consiste em harmonia com a natureza. Então, a partir disso, eles vão tirar suas ideias morais, né? A partir dessa ideia de que Deus está em tudo, nós somos irmãos, há uma ligação entre nós, bem hippie, né? As ideias de Zeno aí dos epicureus, ok? Dos estoicos, desculpa. Então, seus princípios morais, né, vinham dessa visão panteísta e por isso criam que todos somos irmãos, então tem essa ligação, ok? Bom, então Paulo está lá discutindo com eles, né, com epicureus e estoicos, e eles vão questionar Paulo e Paulo vai parar então no Areópago. Que é isso, Areópago? Né? Então, mais do que um lugar, é claro que certamente era um lugar, mas é mais do que um lugar, mais do que uma montanha, um lugar de julgamento, né? Como talvez seja a sua origem, nessa sociedade democrática, nesse lugar democrático, esse provavelmente era mais um lugar no meio do povo, não que todo o povo participasse, mas era no meio do povo. Então o Areópago era montado ali com cerca de 30 pessoas, né?
era mais do que um lugar, era uma autoridade. Era como se fosse um conselho, um tribunal, responsável por decidir sobre questões de autoridade religiosa, filosóficas e educacionais. Ok? Então lá, perante o Areópago, Paulo justificaria sua crença filosófica e seria aprovado ou não em sua doutrina. Então, o Paulo é levado lá para poder dizer o seguinte: nós queremos entender o que você está ensinando e ver se a gente vai aprovar as suas ideias, se elas são bem fundamentadas, para isso poder ser mais uma das coisas que podem ser ensinadas aqui em Atenas. Paulo é levado a esse grupo, né, a fim de justificar-se da acusação de paroleiro. O que é um paroleiro? Um tagarela. E essa ideia de paroleiro, né, segundo Bacon, ela designava homens que eram pesquisadores zelosos e de segunda classe de artigos, ou seja, eles eram pesquisadores zelosos de segunda classe de artigos de segunda mão. Então, eram zelosos, mas não eram os principais, era alguém de segunda mão, que também vasculhava coisas de segunda mão. Era alguém que fazia recortes e montava suas doutrinas, ok? Não deveria ser levado muito a sério. Então, essa é a ideia. Posteriormente, foi usada essa ideia para pessoas geralmente inúteis. É isso que Paulo foi considerado. Então, certamente, Paulo era a melhor pessoa, já olhando do ponto de vista de quem conhece a biografia de Paulo, né? No caso, nós hoje, a gente sabe que Paulo era a melhor pessoa para defender a fé nesse lugar. Afinal, dentre os judeus, ele era um fariseu zeloso que fora discipulado por Gamaliel. Então, isso entre os judeus. Ele tinha autoridade para falar entre os judeus porque ele era judeu, ele era um fariseu zeloso, e ele tinha todo o conhecimento, estudou com a melhor pessoa que tinha a melhor escola, o melhor mestre da época, né? E já agora, fora isso, dentre os filósofos, dentre as mentes pensantes, fora de um mundo de teocracia, fora de um mundo pautado por valores judaicos, né? O Paulo também tinha autoridade para falar, porque dentre os gregos e romanos ele havia estudado numa das melhores escolas, que era de Tarso, que estava abaixo somente da escola de Atenas e a escola de Alexandria. E aí ele vai falar, dentro do seu discurso, ele fala sobre o Deus desconhecido. Então ele afirma a religiosidade daqueles homens, que na sua cultura não queriam deixar nenhum Deus de fora. Então era isso que eles queriam: se tem mais um Deus e nós queremos conhecer. Porque nessa cultura já era muito forte o que a nossa cultura tem tentado fazer hoje, que é transformar uma diversidade de fés, de crenças, em questões meramente culturais. Então isso não tem muito a ver com uma verdade absoluta, porque não tem verdade absoluta. São formas culturais de a cultura expressar a sua crença, e serve também de muleta. Então era mais ou menos esse ambiente que nós estamos crescendo hoje, né? Mas que já era grande nessa época. Então, afirmando essa religiosidade deles, não queria deixar nenhum Deus de fora, né? Paulo aproveita a oportunidade para dar a conhecer sobre o Deus desconhecido. Falar, então vocês não conhecem esse Deus, ele é desconhecido, mas eu quero contar sobre ele para vocês. E aí o discurso de Paulo sobre esse Deus, ele vai apresentando ele, né? Ele afirma que ele é Criador e Senhor de todas as coisas. A primeira coisa que ele já começa afirmando: ele é Criador, Senhor de todas as coisas. Ele diz que ele é a fonte primária de toda a humanidade. Então ele é ele é a força motriz, ele é o que é antes de todas as coisas, ele criou todas as coisas. Por isso, se você quiser criar uma imagem sobre ele, não tem como, porque tudo que você criar ou vai ser fruto da sua imaginação, que foi algo que ele deu, ou vai ser uma imagem daquilo que ele mesmo fez. Então não dá para ter uma imagem a respeito dele, porque ele é criador e sustentador. E aí ele vai usar o que talvez seja aí de Epimênides, né? Vou ver só se eu acho que eu me perdi um pouco na leitura, mas uma expressão de Epimênides, né?
que diz que nele nós existimos e nos movemos, bem como descendemos. Então nós existimos em Deus, nos movemos em Deus, em todo o universo de Deus, e dele descendemos, dele fomos criados, dele somos descendentes. Então é isso que Paulo está apresentando a respeito de Deus. Ele fala, ó, esse Deus é desconhecido, mas para mim ele não é, eu estou agora apresentando ele para vocês. Então, Paulo afirma que esse Deus quer se fazer conhecido. Por isso Paulo está falando a respeito dele. E que ele chama a todos a conhecê-lo por meio do arrependimento, pois já marcou um dia de julgamento. Então, falando sobre Jesus, ele diz que este Jesus é o homem a quem Deus escolheu para julgar o mundo, e que a prova disso foi que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, Paulo, usando o templo ao Deus desconhecido, nesse lugar de adoração ao Deus desconhecido, apresenta o Deus eterno em cultura grega e, culminando em Jesus e no julgamento de todos, exorta ao arrependimento. Então Paulo faz toda uma apresentação de quem é esse Deus, mas não termina sem chamá-los ao arrependimento. Bom, finalizando aqui, diz: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, que Deus tinha ressuscitado do meio dos mortos, né? Alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares e outros com eles. Agora a gente vai finalizar, né? E ali foi diferente de Bereia. Em Bereia, foi uma pregação lenta e que teve uma repercussão grande porque muita gente se converteu. Ali, lugar que não estava nos planos de Paulo, ao que parece, poucas pessoas se converteram. Mas aí fala sobre duas pessoas, né? São dois nomes de pessoas que se converteram ali. Então, que eram Dionísio e Damares. Daqui a pouquinho a gente fala rapidinho. Zombaram dele. Então essa foi a atitude de alguns quando ele falou a respeito da ressurreição. Então eles tinham dificuldade de pensar a respeito disso. Alguém que morre, ressuscita, isso não existe não. A gente é racional. E para nossa racionalidade, apesar de a gente ter fé, para nossa racionalidade, isso não, por o nosso modo grego de pensar, isso não cabe. Isso não cabe. Uma atitude também bem diferente da atitude dos bereanos, né? Que apesar de partirem do judaísmo, tiveram uma disposição de aprender. Então o ponto intragável para muitos no discurso de Paulo parece ter sido a ressurreição. O tema fez com que parte de seus ouvintes zombassem dele, enquanto outra parte considerasse como algo de pouca importância, que pudesse ser deixado para depois, que precisaria ser revisitado, né? Dizendo que poderia ser melhor explicado depois. O fato é que Lucas menciona poucas conversões em Atenas. Porém, temos um excelente exemplo, de pregação em um meio totalmente plural de crenças e filosofias. Um tipo novo de pregação que foge dos mínimos padrões das pregações aos judeus. Então isso serve de exemplo, um bom material, né? Tem sido um bom material ao longo do tempo para que a gente aprenda aí a como pregar dentro de uma cultura de forma contextualizada, seja a nossa própria cultura, seja outra, né? Então esse é um rico material. E aí se converteram então Dionísio e Damares, creram nessa mensagem. Então, dentre alguns homens que creram na mensagem de Paulo, estavam Dionísio, que era membro do Areópago, que eu acho isso fantástico, tá? Fazer parte daquela cúpula. Então, certamente, se ele se firmou, isso repercutiu. Então, é muito importante, por isso a gente cabe observar isso, né? E uma das mulheres, que era Damares, não diz que eram mais mulheres, mas que pelo menos uma, Damares. Não fala também mais a respeito dela, não temos mais informação a respeito. Então a mensagem de Paulo foi aceita, né? Foi aceita. Paulo, ao que parece, não, então você pode ensinar aqui em Atenas tranquilamente, porque
a sua filosofia tem base, tem argumento. E resultou em alguns convertidos, né? Como não fazia parte de seus planos, certamente se surpreendeu com a experiência e acabou não ficando muito tempo por ali. Bom, em síntese, o que nós vimos no estudo de hoje? Nós vimos Paulo, Silas e Timóteo em Tessalônica, como o evangelho foi recebido nas sinagogas lá na Tessalônica por alguns judeus, gentios e muitas mulheres, né, mulheres ricas, e como isso provocou a ira e revolta por parte de judeus zelosos, culminando na prisão de Jason e outros discípulos e na fuga para Bereia. De noite fugiram para Bereia. Em Bereia vimos como o trabalho dos missionários foi mais lento, porém frutífero, né, pela disposição em escutar e aprender de seus ensinamentos. A estada em Bereia foi rápida e Paulo precisou fugir dos judeus de Tessalônica que vieram atrás dele. Então, não sabemos quanto tempo, mas a estada em Bereia durou, de Paulo pelo menos, né, o tempo que demorou para que os judeus de Tessalônica ficassem sabendo e viajassem nos seus 90 quilômetros até Paulo. Bom, vimos também em Atenas, né, são 3 ambientes, como eu disse. Em Atenas nós vimos Paulo, e somente Paulo, espera pela chegada de seus companheiros, enquanto isso interage ativamente com judeus e gentios, em discussão com filósofos epicureus e estoicos. Paulo é levado ao Areópago para apresentar sua fé e, como resultado, alguns convertem, dentre eles uma mulher e um membro do Areópago. Bom, e na prática, pelo menos 3 coisas, né, para a gente poder já finalizar. Primeiro, ser guiado pelo Espírito Santo não exclui de forma alguma a necessidade de planejamento e estratégias. Então nós vimos aí que Paulo foi o tempo todo guiado pelo Espírito, desde quando saiu. Mas ele, inclusive em alguns momentos, foi impedido pelo Espírito, segundo ele, de seguir viagem para tal lugar, que foi conduzido para outro, até por meio de sonho, né? Mas isso não excluiu, como nós vimos lá no comentário de Moody, né, que ele seguisse uma rota, que era uma rota militar, que fazia parte de estratégia, uma estratégia fantástica que deu certo. Então ele saiu segundo as orientações do Espírito Santo para sua viagem missionária. Em alguns momentos foi impedido por ele, pelo Espírito, de seguir por onde pretendia. Ele obedeceu e em seguida retomou o seu plano, mas nunca esteve atado ao plano. Então nós vemos uma conciliação, uma sensibilidade do Espírito, uma participação do Espírito nos planos, mas não uma idolatria ao plano e à estratégia, mas uma sujeição do plano e à estratégia à direção do Espírito. Ok? Então isso é algo muito prático para as nossas vidas. Segunda coisa, a famosa regra de fé e prática continua sendo as Escrituras. Não mudou. Por isso, é tão importante estudar e buscar a compreensão. Os bereanos foram considerados mais nobres. Por que eles foram considerados nobres? Por seu sincero desejo em aprender. Não puseram autoridade final em Paulo ou em seus próprios rabinos, mas submeteram todas as ideias sob escrutínio das Escrituras. Então alguém vem com ideia, ou até mesmo eles tinham ideias, eles sujeitavam isso às Escrituras e viam se estava de acordo ou não. Terceiro e último, toda a ação missionária deve ser contextualizada. Não dá para você falar uma coisa que ninguém entende. É falar a língua de anjos para homens. Não adianta, se não tiver ninguém para traduzir, não resolve, né? Então é importante lembrar que o Evangelho deve ser anunciado de forma racional e, portanto, deve respeitar a cultura em que está sendo anunciado, a fim de que haja compreensão. Simples. Todo cristão, como missionário, deve se esforçar para conhecer tanto as Escrituras como a cultura. Isso é muito prático, já é falado constantemente, mas cabe a nós olhar para as Escrituras e aprender dela, né? Esse é o nosso exercício aqui. Bom, espero ter de alguma forma contribuído com você para que você pudesse compreender aí. Espero ter mais ajudado do que atrapalhado, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima segunda. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Até lá!